Saiba tudo o que vai acontecer em sua novelinha preferida. Flagras, notícias e alerta de spoiler. Tudo a partir de agora. Fanny comenta com Leon que não quer seguir estudando na faculdade. Ele a responde que primeiro fale com seu pai. Eles se beijam. Fernando os vê e fica furioso. Fernando volta para casa e flagra também Bruno e Manuela se beijando. Isabela reage após ter desmaiado na mansão Luz Caraim, enquanto Fernando e Ana e as crianças desfrutam um belo dia lá no zoológico. Fernando fala com Bruno e diz que o amor está rondando pela casa. Yolanda está preocupada porque Isabela tem muita fome e tem tido muitos enjoos, por isso compra a ela um teste de gravidez. Elas o fazem e descobrem que Isabela está grávida. Os filhos de Fernando começam a suspeitar de um possível romance entre ele e Ana e aprovam a ideia. Fernando fala com Fanny para lhe dizer que vai apoiá-la nesse seu ano sabático, mas que ela deverá trabalhar no escritório nesse período. Bruno recebe uma ligação de sua mãe avisando que ela irá visitá-lo e isso o preocupa. Fernando e Ana, depois de muito conversarem, acabam se beijando. Luiz acaba os vendo. Yolanda fica eufórica porque reconhece que esse filho que espera de Fernando será sua mina de ouro. Fernando fala com Fanny e a zanga muito com sua decisão de deixar a faculdade. Nando pede que entenda Fanny, pois ela está confusa quanto à sua futura profissão. Ana vai ver Johnny porque dizem que ele está muito deprimido. Luiz arma um escândalo na mansão após presenciar o beijo entre Ana e Fernando. Ana e Fernando estão apaixonados e muito felizes. Nicolas fala com a Ana, que já soube do beijo, e a parabeniza, dizendo que adora a ideia de que Fernando e elas estejam juntos. Isabela diz a Fernando que espera um filho dele. Fernando não fica feliz com a notícia não, mas pede um tempo a Isabela para poder processar a situação. Bruno descobre que sua mãe vai chegar no mesmo dia e diz a Ana que a senhora acredita que ele é um milionário e tem 7 filhos. Todas as demais crianças acordam e interrogam Fernando e Ana, que negam ter ocorrido o que Luiz disse. Mesmo assim, as crianças ficam felizes com a ideia de que esteja ocorrendo algo entre eles. Fernando confessa a Nando que ama Ana, mas irá se casar com Isabela pelo bebê que ela espera. Ana organiza toda a família para ajudar Bruno com seu problema. A mãe de Bruno chega e todos na mansão Las Curaim começam a atuar. As crianças como os filhos de Bruno, Manuela como sua esposa e Nicolas como o mordomo. Ana pensa em uma maneira de ajudar Bruno nesse momento. Ana tenta falar com Fernando, mas ele se arquiva dela ao lembrar do que Isabela disse. Isabela comenta com Yolanda sobre a má reação de Fernando quanto à notícia de sua gravidez. Yolanda tenta tranquilizar a filha. Manuela confessa a Bruno que era mentira a proposta de trabalho que ela disse ter recebido. Nando fala com Fernando livremente sobre seu sentimento por Helena, e Fernando o aconselha que a perdoe para ver se realmente o que sente é amor. Fernando confirma a Nando que irá casar-se com Isabela. Jennifer está mal de saúde e Ana pede que se consulte com um médico logo. Bruno decide falar com sua mãe e contar toda a verdade. Leon esconde um segredo de Fanny e Margarida o pressiona para que ele a conte. Leon fala com Fanny propondo que termine a relação. Ela, claro que não aceita. Ana tenta falar com Fernando, mas ele continua evitando. Isabela confirma ao doutor sua gravidez, mas segue preocupada pela reação de Fernando. Isabela diz a Yolanda que se Ana não existisse, tudo seria muito mais fácil. Aparecem outras espinhas no rosto de Alicia e ela fica deprimida. Johnny tenta sair da sua depressão e sugere a Dorival fazer um show para mulheres no Chicago. Fernando diz a Isabela que vão se casar para que a criança que espera cresça em uma família estruturada. Fernando conta a Nicolas de sua intenção de se casar com Isabela, porém ele se confunde e entende que o filho se casará com Ana. A notícia do casamento de Ana e Fernando corre feito pólvora. Quando as crianças descobrem, ficam extremamente felizes. Ana segue sentindo Fernando ausente, distante e em certo ponto até indiferente. Ana tenta falar com Nando, ele troca algumas palavras, mas só isso, e não colabora para que ela fique ainda mais intrigada. Fernando propõe formalmente
o casamento com Isabela, que fica como se não coubesse em si de felicidade. As meninas agarram Ana, pois acreditam que naquela noite Fernando a pedirá em casamento. Elas a maqueiam, penteiam, vestem de forma glamurosa, sem imaginar que o pedido será feito a Isabela, e uma grande decepção as esperam. Fernando tem algo muito importante para dizer a Ana, que inocentemente espera que ele a pedirá em casamento. As crianças estão chateadas porque não querem Isabela como madrasta. As crianças reagem muito mal, pois também tinham esperança de que o pai se casaria com Ana. Nando diz a Fernando que esteve ligando para ele durante todo o dia, precisamente para dizer que Ana acreditava que seria ela a pedida em casamento. Todos procuram desesperadamente pelas crianças, até que Ana se une ao grupo de busca e encontra as crianças no jardim dormindo. Ana e Fernanda alertam as crianças para que voltem mais a fazer isso. Amanhece e Fernando fica desesperado ao descobrir que os gêmeos e Luiz saíram de casa. Fernando chama Ana para pedir-lhe que o ajude a procurar as crianças. Isabela diz a Ana sobre o filho que espera, e isso faz com que Ana entenda a posição da atitude de Fernando. Ana confirma a Fernando que ela não o ama e deseja que ele seja muito feliz com Isabela. Jennifer recebe o resultado dos seus exames médicos e fica muito mal quando o doutor a informa que ela possui uma linfoma, porém que isso não significa que seja um câncer. Fanny fica muito chateada com a situação e apoia a Ana. Ela inclusive diz ao pai que Isabela apenas engravidou para prendê-lo. Nicola discorda de Fernando, seguindo que essa não é a solução. Jennifer comenta com Ana que tem um problema e pode ser um câncer. Ana comenta com Fernando que não deixará seus filhos ainda que ele se case com Isabela. O show de Jennifer está pronto para estrear, mas Dorival insiste em dizer que o show será um fracasso rotundo. Nicolas localiza seu filho Diego e pede que ele volte para o Brasil, para o casamento de Fernando, e diz que o será tio novamente. Diego se sente seguro quanto à possibilidade de voltar a morar no Brasil. Ana promete a Luz Alicia que não vai deixá-las nunca. Isabela vai à casa de Fernando para desculpar com Ana. Ela desconfia das intenções de Isabela. Fernando pergunta a Nicolas sobre seu irmão Diego. Isabela é recebida pelas crianças com muitas travessuras. Ela não a suporta, mas dissimula. Johnny pede a Ana outra oportunidade, mas ela o nega. Johnny tenta beijar a Ana à força, mas Fernando vê e o impede, demonstrando ciúmes. Helena beija Nando e ele corresponde. Isabela pede a Ana que seja no mínimo tolerante e cordiais. Ana diz que não confia nela. Nicolas fala com Jennifer sobre o seu estar sentindo, mas ela está estranha com ele. Johnny vai ver Ana e se encontra com Manuela. Isabela pede a Fanny que aceite a ajuda com seus irmãos, e ela recusa. Isabela pede a Fernando que faça uma festa pelo compromisso que assumiram. Fernando, com estrangosto, dá um cartão de crédito para que ela pague todas as despesas do evento. Eles não contêm a notícia com alegria. Isabela conta a notícia sobre a festa para Yolanda e ela fica feliz. Nando conversa com Fernando sobre sua relação com Helena. Nando pergunta a Fernando por que ele se distanciou de seu irmão. Fernando fica sem saber o que responder. Jennifer pergunta ao doutor sobre o resultado dos seus exames. Ele responde que ainda falta alguns dias para o resultado chegarem. Fanny fala com Ana e pede que ela lute por seu pai e que assim que ela conseguir evitar esse casamento. Ana se nega e Fanny a explica o que sente. Fernando pede a Bruno e Manuela que se coloquem às ordens de Isabela para ajudá-la na festa. Fernando informa a Ana que não irão fazer uma festa de compromisso para ele e Isabela e pede a ela que converse com as crianças para evitar qualquer travessura. Ana fala com as crianças. Diego nota uma tensão entre Ana e Fernando. Diego se interessa por Ana. Fanny e Leon fazem amor. Fanny fica feliz pelo momento maravilhoso que viveu e conta tudo a Ana. Esse foi o spoiler de hoje. Se inscreve no canal e deixa aqui no vídeo sugestões para os novos